Brasil o ano passado, aqui, antes disso já uma outra vez em outras localidades. O Craig é daqueles estudiosos que podia lecionar em qualquer universidade. Tá? Fala na agulha e sobra. Tá? E ele lecionou por mais de 30 anos em Denver, né, na faculdade que eles têm lá, e continua lá, né, depois de aposentado mesmo dando algumas aulas. E ele mesmo conta que ele recebeu convites para lecionar em universidades muito mais importantes do que a de Denver. Mas ele disse, cara, por que as cidades menores, né, comparativamente aos locais menos vistosos, não deveriam também ter qualidade? Ele resolveu ficar. Tá? Então, alguém que tem bala na agulha, mas um coração de pessoa. Tá? Então, tem muita coisa, a gente só de estar junto com ele que a gente aprende. Tá? É fantástico. Ele veio no Brasil, em especial, né, para fazer o relançamento do Nem Pobreza Nem Riqueza, que já foi falado agora, e esse título aqui também, Jesus o Purificador. Tá? O que ele faz aqui nesse livro? Tá? Em os primeiros capítulos, ele trata do Jesus histórico. Talvez você nunca escutou falar com esses termos, mas toda Páscoa, todo Natal, você pega super interessante, veja, essas revistas vão falar alguma coisa de Jesus, que na verdade é tudo enganação, que aquilo é tudo literatura de propaganda, que nada daquilo de fato aconteceu. Tá? E existe, né, todo um corpo de estudo por trás que vai dizer, olha, tem tantos elementos históricos nos evangelhos que vale a pena olhar. E o que ele faz nesse livro é abordar essas coisas, o histórico tudo disso aqui, de uma maneira fantástica. Não conheço outro material tão bom quanto esse nesse aspecto. Depois ele pega do Evangelho de João essa questão de pureza, contaminação, pureza ritual, e vai buscando no Evangelho de João o que constitui então a quarta busca pelo Jesus histórico de uma maneira primorosa. Então, se você se interessa por isso, esse livro está aí. Tá? Você vai gostar, ele é capaz de dar um autógrafo se você der uma choradinha, né? Está lá no final. Tá? Então, prazer estar com vocês outra vez, né? Não só o Valdemar, gosto de estar aqui, tá? A gente está em casa aqui, né? Muita história retorna, né? Então, até a Maria me lembrou agora há pouco, né, do Latim do Norte, dos retiros que a gente fazia. E era uma das brincadeiras, o Latim do Norte sempre organizava, né? Não organizava, então. Essa risada, não sei porquê. Então, aí um dia nós estamos organizando os retiros, vem com uma folha impressa, né? Esporte vespertino e matutino. Puta, acabou a reunião. Tá? Depois, não sei o que nós combinamos depois, mas vespertino e matutino isso ficou. Essa foi o demais. Thank you. Então, eu não entendi exatamente todo o português, mas eu entendo espanhol. Eu estava traduzindo, ele me corrigiu no meio, né? Então, já tem bala na agulha. E ainda tem sobra. I didn't say all that. Ele disse que não falou, foi só um comentário adicional. Is this how it's going to be this morning? E não é a fome. Eu estou em casa aqui, então a gente está se preparado. Então as anotações a gente não posso treinar. Esse é o espírito da coisa. It's a delight to be with people who like each other. É uma alegria enorme estar junto com pessoas que gostam uma das outras. And I just met your pastor yesterday and learned he has been here for 30 years. Então, eu encontrei o pastor de vocês ontem e ele falou, cara, já está há mais de 30 anos. É isso aqui. Deserves many congratulations. Então, muitos parabéns. E para a igreja, né? It also means that some year, sometime not too far away, significa também, em algum tempo, e talvez não muito distante, there will probably be some transitions in the church. é provável que haja umas transições na igreja. And one of the big problems for large, healthy churches today, E dos grandes problemas para igrejas grandes e sadias hoje, even a medium-sized church like you, mesmo numa igreja de porte médio como vocês, is that when you have had a well-loved
pastor for many years, Quando você estiver um pastor muito amado por muitos anos, it becomes very hard for the next man. fica quase impossível para quem vai substituir. I have heard people say either the next pastor will turn out to be an interim, Ou então, isso me falaram, já experimentei, ou o próximo pastor ele fica como interino, only staying a few years because the church still longs for the old ways. então ele fica só um pouco de tempo, alguns anos, porque a igreja ainda assim tem saudade e quer voltar para o tempo antigo. Or if they do stay longer, they will feel like an interim for a while. Ou se o pastor ficar por mais tempo, ele se sente como interino. We are in a church back in the Denver area that had the smoothest transition I have ever seen. Nós estamos numa igreja em Denver que teve a transição mais suave, mais tranquila que eu já me escutei falar. The people were strongly behind the new man. The old pastor stepped aside and spoke in other churches. Então o pastor que estava, ele saiu do cargo, ele começou a pregar em outras igrejas. O pastor que veio recebeu todo o apoio da igreja. After a period of time, he and his wife came back and they were accepted. Depois de um tempo, então, esse pastor voltou para a igreja, eles foram bem aceitos. And he was always available to consult the new younger, to consult with the new younger man. Estava disponível para dar conselhos, para dialogar com o novo pastor. But he never tried to impose his will on him and tell him what to do. Nunca impôs, no entanto, a sua maneira, a sua vontade, dizendo é assim que você tem que And fazer. the congregation was just amazingly supportive of the whole process. E a igreja simplesmente deu apoio em todo esse processo. So even if you still have several years in this current form, I hope you begin to think and pray about how to make that a smooth transition. Então, mesmo que continue por alguns anos ainda nesse formato, desse jeito, comece a orar, porque em alguns anos essa mudança vai acontecer e que ela aconteça bacana. But that's not my sermon. Mas não era bem esse o meu sermão. I think Arthur will read for us out of a good Portuguese translation. He can tell you what it is. The first 4 verses of the Gospel of Luke. Então, ele está pedindo que eu leia os primeiros 4 versículos do Evangelho de Lucas. Vou ler na Nova Almeida atualizada. Tá lá. Lucas 1, 1 a 4. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente, a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. I don't know anything about your personal experiences with the Bible, Não sei nada sobre a experiência pessoal de vocês com a Bíblia. but in a group of Christians of this size in many parts of the world, Mas em um grupo de cristãos com esse tamanho, em muitas partes do mundo, there would be people who have grown up in Christian families, going to church from as long as they can remember. então haverá famílias cristãs, crianças ou membros que cresceram em famílias cristãs e estão aí desde sempre. There will be people who became believers as adults and maybe fairly recently. Tem alguns adultos que se converteram já em idade um pouco mais avançada e estão aí. And there will be others whose Christian lives started somewhere in between. E alguns que a vida cristã começou em algum lugar nesse meio. Some will have been taught for many years. One of the ways God regularly speaks to us is through reading Scripture. Alguns foram instruídos que a maneira regular de Deus, ou comum de Deus tratar conosco é por meio da Escritura. I am sure that some of you of many different ages read the Bible regularly. Tenho certeza, pessoas de idades, faixas etárias diferentes leem a Bíblia com regularidade. But there may be others who only do it from time to time. Talvez alguns outros leiam a Bíblia de vez em quando.
And maybe some of you have never begun that habit of regular Bible reading. Talvez alguns nunca começaram essa prática de leitura das Escrituras. I want to recommend it to you. Queria recomendar que fosse lida. I became a believer at age 15 Eu me converti com 15 anos, through a Youth for Christ club in my high school. clube no ensino médio da Mocidade para Cristo. My best friend invited me to club meetings, Então, meu melhor amigo me convidou para essa reunião desse clube. and I discovered teens playing fun games, having interesting conversations about important topics. Eu descobri que tinha pessoas da minha idade que se divertiam, tinha jogos fantásticos e dialogavam sobre assuntos bem importantes. And we had a leader who reserved for himself maybe 15 minutes Nós tínhamos um líder que segurava, me dá um tempo aí, 15 minutos para mim, to give a Christian perspective on whatever the topic was. para dar uma perspectiva cristã sobre o tema que estava sendo discutido. I had been brought up in a church, Eu tinha nascido dentro da igreja, but it was not an evangelical church. mas não era uma igreja realmente evangélica. And I did not see other boys or girls my age taking Christianity very seriously. Então, eu não vi pessoas da minha idade, tanto rapazes quanto moças, que levavam a vida com Deus a sério. But I sure did in this Youth for Christ club. Mas nesse clube da MPC, nós havíamos só leva a sério. And I wanted what they had. Eu queria o que eles tinham. And so I followed their suggestions to pray to God and ask Jesus to become a more significant part of my life. Então, levei a sério a sugestão deles de orar para Deus e pedir que Jesus se tornasse alguém significativo na minha vida. But I can't say that something dramatically changed overnight. Não posso dizer que aconteceu uma mudança assim radical em minha vida do dia para a noite. It was about a year later when one of the girls in the club tried to take her life. Aconteceu um ano, mais ou menos depois, que uma moça que participava desse clube, ela tentou suicídio. The student leaders, completely apart from our adult leader, organized a prayer meeting. E os colegas desse clube, independentemente do líder, organizaram uma reunião de oração. And invited me to come. E me convidaram, me participar. And I said, "What's a prayer meeting?" E eu perguntei, mas reunião de oração, o que é isso? I knew that our club leader prayed at the beginning and end of meetings. Eu sabia que o nosso líder do grupo orava no começo e no final dos nossos encontros. I knew that the church I went to had written prayers that people had to read depending on what week it was. Eu sabia que a igreja onde eu participava tinha orações escritas que o pessoal devia proferir em determinados momentos. But this was the first time I had ever seen kids my age just talking to Jesus as if he were a friend. Foi a primeira vez que eu percebi, colegas meus falando com Jesus de uma maneira normal, como se fosse um amigo. And in between different people praying, some of the leaders would share Bible verses. E no meio dessas orações, às vezes alguns dos líderes entre eles compartilhavam alguns textos das Escrituras. And it was clear they weren't looking at any notes. Então, ficou claro que eles não tinham lá anotações que eles estavam lendo. They had memorized key passages, especially from the New Testament. Eles tinham memorizado passagens específicas, especialmente do Novo Testamento. And they were so appropriate for the situation that we were E facing. o que eles citaram foi tão apropriado para a situação que nós estávamos enfrentando. That I said, I want to be able to do that. Eu disse, cara, eu quero fazer isso também. I can still remember three different boys my age I went to and asked, how did you learn how to do that? E eu lembro que foram 3 rapazes, colegas meus, que eu me aproximei deles e disse, cara, como é que vocês aprenderam a fazer isso? And everyone gave me the same answer. E cada deles deu a mesma resposta. We try to read a portion of the Bible every day, and we find things that speak to us, and we take notes and we highlight it. Diz, nós tentamos ler a Bíblia todo dia, e aquilo que é importante, a gente faz algumas anotações, a gente marca texto ali. If you've never tried that, I recommend that also. Se
Você nunca tentou isso, cara? Vai lá. That's more so even than my praying a prayer to Jesus the year earlier is what changed my life. Essa é a leitura bíblica, né? Muito mais do que a oração que eu fiz um ano antes, mudou a minha vida. And I began to share what I had learned first in high school and then at university. Então eu comecei a compartilhar aquilo que eu estava aprendendo, primeiro no ensino médio e depois na faculdade. And I must have encountered every significant objection to the Christian faith that anybody had ever thought of. Eu devo ter me deparado com tudo quanto é tipo de objeção ao cristianismo que qualquer pessoa na face da terra já tem imaginado. I'm sure I exaggerated. Só exagerei um pouquinho. But I ran into a lot of views that I didn't know how to answer. Eu me deparei com muitas questões que eu não sabia responder. And so I went looking for answers. E, obviamente, fui procurar respostas. Now, some of you may not realize this, but this was an age when the internet had not been invented. Talvez você não se perceba disso, mas essa época ainda não existia internet. There was no Google. Não havia Google. I had to go to a library Eu precisava ir para um local estranho, uma biblioteca, or to a Christian bookstore. ou uma livraria evangélica. I had to look for things that looked like this. Tinha que procurar por materiais, por coisas que se pareciam com isso. The idea that someday I could hold a device in my hand with all of the knowledge of the world would have been science fiction. Então, o fato que eu tivesse alguma coisa na minha mão, onde eu pudesse buscar todo o conhecimento do mundo, isso era ficção científica. Let me tell you a secret. Quero partilhar um segredo. It's still science fiction. Ainda é ficção científica. There is a lot that you cannot find on the internet. Tem muita coisa que você não encontra na internet. And there's a lot you can find on the internet that's flat out wrong. E tem muita coisa que você pode encontrar na internet que é erro mesmo. We still need books. Ainda precisamos de livros. And I don't work for Be Known. E eu não trabalho para quem não olha. Mas eu trabalho, tá? Então, one of the questions that I regularly received was, how do you know the Bible teaches accurate history? uma das perguntas que recebi muitas vezes, como é que se sabe de que o que a Bíblia ensina é verdadeira história? You are quoting Jesus from the New Testament, but how do we know that Jesus really said or did those things? Você cita Jesus lá no Novo Testamento, mas como sabemos que Jesus efetivamente falou isso? And that led me on a lifelong search that continues for answers to the question of the trustworthiness of Scripture. Isso me levou a essa busca, né? Por muitos anos já, se a Bíblia é fidedigna, se ela é confiável. There actually is a book that I wrote, and I think it's out there that nobody has said a word about. Tem ali livro que eu acho que está lá atrás que ninguém disse palavra alguma a respeito. It's called The Historical Reliability of the Gospels. Chama-se a confiabilidade histórica dos evangelhos. And I could give you a talk that would outline the book for you. Eu podia dar uma palestra aí que esboçasse o livro para vocês. But I don't think that's the purpose of a Sunday morning sermon. Mas não creio que seja o objetivo do culto de domingo. My bias is that preachers should take texts out of Scripture and explain what they mean and how they apply. Como eu entendo, né, pregador deve pegar texto da Escritura e explicar o que significa esse texto. And I don't think there is a better passage in the Gospels to address this question than the first 4 verses of Luke. Creio que não existe texto melhor dos evangelhos do que esse que foi lido, os primeiros 4 versículos de Lucas. You may not have recognized it or realized it, but when Arthur read those 4 verses in Portuguese, it was all one
long sentence. Talvez você não se apercebeu, mas na tradução que foi lida, esses 4 versículos foi só uma frase longa do começo ao fim. And that's exactly the way it is in the ancient Greek as well. É exatamente assim que está no grego. The one main independent part of that sentence that preserves the main point Aquela uma elemento dessa frase que enfatiza o ponto central is where Luke says, I decided to write an orderly account for you. é onde Lucas diz: eu decidi escrever um relato ordenado para que vocês saibam. Most excellent Theophilus. Excelentíssimo Teófilo. Now, occasionally a translation will say something like, I wanted to write in chronological order. Alguma tradução pode dizer assim: eu decidi escrever em ordem cronológica. But the word simply means some kind of structure or order. Mas a palavra simplesmente significa um tipo de ordem, uma certa estrutura. There are places where Luke is proceeding in chronological order for sure. Há partes, sem dúvida, onde Lucas segue uma ordem cronológica. But there are other places where he groups stories and teachings of Jesus together by topic or by theme. Há ocasiões onde Lucas vai juntar episódios ou vai juntar ensinamentos por tópicos, por temas. And he says he is doing this for somebody named Theophilus. Ele está dizendo: olha, ele fez isso com o propósito de instruir Teófilo. Who was this man? Quem é esse cara? He never appears in any other document inside or outside of the Bible that we know of. Não aparece em outro bíblico, em outro documento que a gente conhece. But because he is called most excellent, he is probably a wealthy and maybe even a powerful person. Por ele ser chamado de excelentíssimo Teófilo, então é possivelmente alguém rico ou talvez até poderoso. This is the place where ancient historians or biographers often acknowledge their patron. É uma forma onde, às vezes, ou até com frequência, a pessoa que escreve está reconhecendo o seu patrono. The person who helped to finance the research and the writing of the book. A pessoa que ajudar a financiar, né, o material, a escrita desse livro. But why did Luke do this? Mas por que Lucas faz isso? How did he do it? Como ele fez? There are 4 clauses that come under this one main clause. Há 4 orações que estão debaixo dessa oração principal, dessa frase principal. That together comprise the entire big long sentence. Que vão justamente explicar o que está acontecendo aqui. And they answer these 2 questions. Why and how did Luke write? E vão responder como e por que Lucas escreveu. The first subpoint is answering the question why. A primeira ideia, a primeira frase está dizendo por quê? Because many other people have undertaken to do something similar. Porque diversas outras pessoas fizeram algo parecido. Verse 1 says they have tried to compile a narrative about the events that have been fulfilled among us. Então, no versículo 1 diz, eles tentaram compilar uma narrativa do que aconteceu entre nós. How many is many? Quantos são muitos ou vários? We know that Mark and maybe Matthew had already been written. Sabemos que Marcos e talvez Mateus já tivessem sido There escritos. may have been shorter sources that collected together some of people's favorite teachings of Jesus. Talvez havia alguns materiais, algumas fontes, que colecionavam alguns dos ensinos ou de Jesus, conhecimentos. Collection of his parables or a collection of his miracles. Uma coleção dos seus milagres ou das parábolas. But many makes it sound like a large number. Muitos, parece indicar um número assim vultuoso. But the Greek word didn't have to mean that. Mas a palavra grega não necessariamente significa isso. I don't know if teenagers here do what
happens back in the States, Não sei se os adolescentes aqui sabem o que acontece nos Estados Unidos, but it's very common to have someone come home from school and tell their parents, é muito comum que algum desses adolescentes venha para casa e conte a seus pais. can I do this, please? Everybody's doing it. Eu posso fazer isso? Todo mundo faz isso. Which means they're two closest friends. O que significa os dois amigos mais próximos. Então, todo mundo reduziu um pouco. So many could mean several. Muitos, poderia ser vários. But however many they were writing about the events that have been fulfilled among us. Mas seja lá quantos são esses muitos, né? Eles escreveram sobre os acontecimentos que se cumpriram entre nós. It's so easy to forget that people in Jesus' day already had a Bible. É muito frequente a gente esquecer que as pessoas na época de Jesus já tinham uma Bíblia. It's what we call the Old Testament. É o que chamamos de Antigo Testamento. And that the Old Testament was filled with teaching, some of it direct, some of it indirect, about what would happen in the future when the Messiah would come. E havia lá muitos ensinos, de forma direta ou indireta, sobre o que aconteceria com a vida do Messias. The New Testament is telling the end of a long developing story. O Novo Testamento está contando o final de uma história que vinha se desenvolvendo há muito tempo. And if you don't read the Old Testament regularly, you won't appreciate that. Se você não lê o Antigo Testamento, você não consegue entender esse cumprimento do Novo. If your pastors and teachers don't preach on it regularly, you won't understand it all. Se os seus pastores e líderes não pregam sobre o Antigo Testamento, vocês não vão entender o Novo. But then Luke goes on to answer the question, how did he write? Mas Lucas continua dizendo agora como ele escreveu. In verse 2, he explains that he is telling people what he learned from eyewitnesses. E no versículo 2 ele diz: estou contando a vocês o que aprendi de testemunhas oculares. And from other people who are called ministers or servants of the word. Ou outros que são ministros ou servos da palavra. Which probably was a term for authorized people in each Christian community who could relate the stories of Jesus in some detail. Então, possivelmente se refere a pessoas designadas em cada comunidade, em cada igreja, que podiam reproduzir as histórias, né, sobre Jesus de uma maneira correta. There were in Jesus' time irresponsible historians. Então, havia na época de Jesus historiadores irresponsáveis. Just like some writers on the internet. Que nem a internet tem hoje, né? And there were others who worked hard to learn and transmit accurate teaching. Outros se empenhavam para poder explanar o ensinamento correto. Luke says that he is such a person in that second category. E Lucas diz: eu sou essa pessoa dessa segunda categoria, aqueles que se empenham em fazer a história correta. But then he goes on in verse 3 to give another answer to the question of how he wrote. No versículo 3 ele dá mais uma resposta dizendo por que ele escreveu, como ele escreveu. He didn't just talk to other people. Ele não só conversou com as pessoas, He thoroughly researched the question himself. ele pesquisou a pergunta profundamente, né, por conta própria. Luke is the one writer in the New Testament who apparently was not Jewish. Lucas é aparentemente o único escritor do Novo Testamento que não era judeu. He seems to have been a Greek, and he probably came from some place in Greece. Então, aparentemente é grego e de origem da Grécia mesmo. We meet him when Paul sends greetings to him at the end of a couple of his letters. Vemos, né, Paulo fazendo menção a ele no final de algumas cartas, enviando saudações a ele. And Paul calls him his beloved, his dear doctor or physician. Ele chama Lucas de amado ou, né, médico preferido que ele tem. In the book of Acts, from time to time, Luke is accompanying Paul on his travels. Em Atos, em algumas situações, Lucas está acompanhando Paulo nas suas viagens.
We'll be reading his account. He'll be talking about other people. Nós vamos ler o relato dele, ele fala de outras pessoas. And then all of a sudden he says, and then we did this, and we did that. E de repente, então, Lucas em Atos diz, e daí nós fizemos isso, e nós fizemos aquilo. Here's where Luke joins Paul in his traveling E companions. então Lucas se junta a Paulo e seus companheiros nessa viagem. And one of the places where it's clear that Luke is with Paul is when he is put in prison back in Israel. E uma das situações, quando eles estão juntos, é quando Paulo é aprisionado lá em Israel. For about 2 years. Não, uma média aí de uns 2 anos. But Luke was not in prison. Mas Lucas não estava preso. What a marvelous opportunity to travel around Israel and meet anybody who was still alive who remembered Jesus. Que situação, ocasião fantástica. Lucas está lá, pode viajar por todas as partes de Israel, conversando com pessoas que conviveram com Jesus. Some of the 12 disciples would have been there. Alguns dos 12 apóstolos certamente estavam lá. Mary, the mother of Jesus, was probably still living there. Maria, a mãe de Jesus, provavelmente estava vivendo aí. And so Luke is going out of his way to say, I did my homework. Lucas está tentando enfatizar, cara, eu fiz a lição de casa. What I'm telling you is, as best as I can understand the complete truth. O que eu estou tentando falar para vocês é o que eu entendo, né, na minha pesquisa, da melhor maneira que eu consigo fazer a verdade sobre Jesus. Now, over time, Christians came to understand the books of the New Testament as uniquely inspired by the Spirit of God. Com o tempo, os cristãos passaram a entender que os livros do Novo Testamento são inspirados, né, de maneira singular por Deus. But even if somebody didn't believe that, Luke is telling them he has reasons for them to accept what he is teaching. Mesmo que as pessoas não captem ou não concordem com a questão da inspiração, Lucas está dizendo, cara, eu fiz um trabalho sério. Há motivos para vocês crerem no que eu estou escrevendo. Finally, in verse 4, Luke returns to the why question. Finalmente, no versículo 4, Lucas volta à questão do porquê. He wrote not just because others had been writing, Diz, não só porque os outros também andaram escrevendo, and who knows, maybe he thought he could do an even better job. e talvez ele pensou, talvez eu possa fazer melhor do que os outros. But in verse 4, it's clear that a key reason that he writes Mas no versículo 4 fica claro, né, um dos motivos principais pelos quais ele escreve, is that Theophilus and anybody else who reads the book would know the certainty of what he was teaching. mas para que Teófilo, seja lá quem for, tivesse certeza das coisas que foi ensinando. Maybe Theophilus was a new believer. Talvez Teófilo fosse um novo convertido. If he came out of a wealthy and a powerful background, he would have been one of just a few such people in the first Christian generation. Se ele viesse de um ambiente assim, de poder, né, de riqueza, ele talvez fosse uma das poucas pessoas nesses primeiros anos, né, da vida cristã que estivesse nessa situação. He probably gave up a fair amount of honor and status in his society to do that. Para fazê-lo, possivelmente abandonou o status, né, o reconhecimento, uma posição importante lá onde ele estava. And I'm sure there were times when he thought, did I make the right decision? Tenho certeza que houve momentos onde ele, né, refletiu e disse, cara, será que eu decidi certo? That's a question that many, many people today are asking. Essa pergunta muitas pessoas se fazem hoje. Especially young adults who have grown up in the church but never entirely owned the faith for themselves. Muitas pessoas, né, a gente está falando aqui de jovens já um pouco mais adultos, talvez já casados, né, que dizem, né, cara, eu cresci dentro da igreja, aprendi tudo isso, mas é isso mesmo? Luke says, yes, you can trust my books. Lucas diz, pode ficar frio, pode confiar nos livros que eu escrevi. Of course, maybe he was wrong, Sim, mas Lucas podia estar errado. but at least he is letting us know that he is trying to do his best. Pelo menos Lucas está dizendo, cara,
He's not writing deliberately a book of fiction. Ele não está escrevendo intencionalmente um livro de ficção. And because Matthew and Mark are so similar to Luke, E porque Mateus e Marcos são tão semelhantes a Lucas, it's probably the case that they had similar motives. é possível que esses dois autores tivessem uma motivação parecida. The Gospel of John at first seems quite different. Inicialmente, o Evangelho de João parece um bocado diferente. And yet in chapter 20, verse 31, we read No entanto, em João 20:31 lemos that even though John chose largely different events to narrate, mesmo que João narra acontecimentos muito diferentes, what he chose was designed that people would believe that Jesus was the Son of God. o que ele escolheu inserir no Evangelho foi escrito para que as pessoas crescem que Jesus é o Filho de Deus. And that believing they would have life in his name. E que crendo tivessem vida em seu nome. Do you want more? Vocês querem um pouco mais? Not now. But look for my book, Historical Reliability in Gospels. Pega lá o livro, né? Não esqueça de pagar na área de importante, para manter a boa amizade. I really did not come here to sell my books. Não, na verdade não vim vender os meus livros. They did. Por favor, não leitinho das crianças depende de você. But I have studied this topic now. Oh, 69 minus 15 is 54 years. Eu tenho estudado essa questão sobre a confiabilidade dos evangelhos por 54 anos. And the more I study, the more I simply am convinced the Gospels and the entire Bible can stand up to careful historical examination. Tanto mais eu continuo estudando, eu chego à conclusão que a Bíblia, o Novo Testamento, a Bíblia como um todo, ela permanece de pé com esse escrutínio, né, de tentar descobrir o que está lá, sim, é correto. But the Gospels remain at the heart of our faith. Mas os evangelhos estão no âmago da nossa fé. Jesus is our Lord. Jesus é nosso Senhor. Not the Apostle Paul. Não é Paulo. I hope we study the Gospels even more than we study Paul. Espero que a gente estude mais os evangelhos até do que Paulo. I hope as we study, we learn to know our Lord even better. Espero que à medida que a gente estude, a gente aprenda a conhecer cada vez mais o Senhor Jesus. And I'm convinced each of you will be blessed if you do that. E tenho certeza que, né, se vocês fizerem isso, vocês serão abençoados. Arthur is going to close this time in prayer. Nós ainda queremos orar juntos. Senhor, que privilégio poder ouvir a Sua palavra e também a explanação de quem gastou, né, mais de 50 anos estudando uma questão para ter certeza, para nos comunicar, para nos ajudar no processo. Muito obrigado que o Senhor capacitou para isso. Muito obrigado pelo coração pastoral que aquece o nosso coração com a sua vida, com a sua dedicação, com a sua seriedade de fé, seriedade de estudo. Que nós possamos imitá-lo, possamos aprender dele. E a todos nós, nessa luta que nós temos, nessa confusão que a gente vive, que a gente busque o auxílio do Senhor, que a gente busque a Sua palavra, o que ela nos fala, que a gente construa a nossa vida sobre um fundamento sólido, sobre ali, quando vier a tempestade, ela vai perdurar. Obrigado, Senhor, por termos tido essa oportunidade hoje de manhã. E nos acompanhe também nessa conversa agora, quando vamos para casa. Oramos em nome de Jesus. Muito obrigado por essa palavra. Muito bem. Obrigado, Arthur. E bom domingo, então. Deus abençoe. Que a gente possa experimentar cada vez mais a palavra de Deus na nossa vida. Amém?